O FMI e a OMC, Instrumentos de Controle Econômico e Exploração. O Fundo Monetário Internacional, FMI, e a Organização Mundial do Comércio, OMC, têm sido criticados há muito tempo por seu papel na economia global. Os críticos argumentam que essas instituições servem como ferramentas de uma poderosa elite, visando dominar as economias e os recursos naturais dos países que elas miram. Este ensaio explora essas críticas, examinando como o FMI e a OMC são acusados de empregar assassinos econômicos para coagir e manipular os líderes nacionais, e como suas práticas levaram à estagnação econômica e à dependência nos países em desenvolvimento. Além disso, aborda como as nações BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão procurando se afastar dessas instituições. Assassinos econômicos e coerção. Uma das críticas mais contundentes ao FMI e à OMC envolve o conceito de assassinos econômicos. Essas pessoas são acusadas de pressionar e manipular líderes nacionais para que tomem empréstimos do FMI sob o pretexto de assistência econômica. Esta narrativa sugere que os empréstimos não são destinados a ajudar os países beneficiários, mas a servir os interesses de empresas e bancos estrangeiros. Yanis Varoufakis, o ex-ministro das Finanças da Grécia, foi um crítico vocal dessas práticas. Durante a crise financeira grega, Varoufakis resistiu a tomar empréstimos do FMI, argumentando que as condições associadas a esses empréstimos prejudicariam a economia grega. Sua oposição às exigências do FMI levou à sua destituição, destacando a intensa pressão exercida por essas instituições financeiras internacionais. A realidade dos empréstimos do FMI. Os empréstimos do FMI são frequentemente apresentados como benéficos para as economias em dificuldade. No entanto, a realidade é mais complexa e preocupante. Esses empréstimos raramente beneficiam diretamente a economia local. Em vez disso, os fundos são geralmente direcionados para bancos e empresas estrangeiras, com condições rigorosas que garantem que essas entidades externas, e não a nação anfitriã, colham os benefícios. Esse padrão de exploração não é um caso isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla. O FMI e a OMC são acusados de usar acordos de empréstimo enganosos para se apropriar e gerenciar os recursos naturais dos países devedores. Esses acordos frequentemente favorecem os interesses das empresas ocidentais, deixando as infraestruturas e economias locais com poucas ou nenhumas melhorias. Como resultado, o desenvolvimento e o crescimento previstos são sufocados, e a população local permanece em um estado de dependência econômica. A crítica geral. As críticas ao FMI e à OMC vão além dos acordos de empréstimo individuais. Essas organizações são vistas como perpetuando uma forma sistêmica de imperialismo econômico. Ao controlar e explorar os recursos naturais das nações em desenvolvimento, elas impedem o desenvolvimento econômico real e mantêm a desigualdade global. Os fundos fornecidos sob o pretexto de assistência são estrategicamente desviados das necessidades locais, garantindo que os benefícios econômicos sejam canalizados para as empresas ocidentais. Essa abordagem cria um ciclo de dependência, em que as nações em desenvolvimento precisam constantemente de novos empréstimos e assistência, perpetuando sua estagnação econômica. A resposta dos BRICS. Em resposta à exploração percebida pelo FMI e pela OMC, as nações BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão buscando ativamente se distanciar dessas instituições. Elas tomaram várias medidas para reduzir sua dependência do FMI e da OMC, concentrando-se no fortalecimento de suas próprias alianças econômicas e criando estruturas financeiras alternativas. Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Novo Banco de Desenvolvimento, NDB. Os países BRICS estabeleceram um NDB para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dentro de seus Estados-membros e em outras economias emergentes. Este banco visa oferecer empréstimos sem as condições rigorosas tipicamente impostas pelo FMI, proporcionando assim uma alternativa financeira mais solidária e menos exploradora. Acordo Contingente de Reservas, CRA. O CRA é um quadro destinado a fornecer liquidez e instrumentos de precaução aos países membros em caso de crises de balanço de pagamentos. Este acordo visa reduzir a dependência das nações BRICS do FMI para assistência financeira de emergência.
Acordos comerciais bilaterais e multilaterais. As nações BRICS estão cada vez mais envolvidas em acordos comerciais bilaterais e multilaterais entre si e com outros países em desenvolvimento. Esses acordos visam promover a cooperação econômica e reduzir a dependência das instituições dominadas pelo Ocidente, como a OMC. Acordos de swap de moeda. Para reduzir ainda mais a dependência dos sistemas financeiros ocidentais, os países BRICS implementaram acordos de swap de moeda. Esses acordos permitem que os países troquem moedas e evitem usar o dólar americano como intermediário, reduzindo assim sua exposição à influência financeira ocidental. Conclusão: o FMI e a OMC, em vez de promoverem a estabilidade e o crescimento econômico global, são criticados por perpetuarem uma forma de imperialismo econômico. Suas práticas levaram a um ciclo de dependência e estagnação econômica nas nações em desenvolvimento, beneficiando as empresas ocidentais em detrimento das economias locais. As acusações de empregar assassinos econômicos para coagir os líderes nacionais a fazerem acordos de empréstimo desfavoráveis destacam as táticas manipulativas usadas para alcançar esses objetivos. A experiência de Yanis Varoufakis com o FMI durante a crise financeira grega serve como um forte lembrete da intensa pressão que essas instituições podem exercer sobre os líderes nacionais. Em resposta, as nações BRICS estão traçando um caminho diferente, estabelecendo suas próprias instituições e quadros financeiros. Através de iniciativas como o novo Banco de Desenvolvimento, o Acordo Contingente de Reservas e vários acordos comerciais e de moeda, os países BRICS estão se esforçando para criar um sistema econômico mais justo e autônomo. Ao fazer isso, eles visam quebrar o ciclo de dependência imposto pelo FMI e pela OMC, promovendo um desenvolvimento real e reduzindo as desigualdades globais.